Porque a galera adora me perguntar assim, Humberto, o que que tu faria para arrumar a economia brasileira? Primeiro, eu não sei se eu teria expertise para isso, tá? Eu acho que temos outros camaradas melhores que eu no momento, mas algumas coisas são básicas, gente. A gente tem que... Primeiro, eu já dei a pista, né? Fazer um controle da nossa conta de capitais. A gente tem que diminuir a volatilidade do nosso dólar. A gente tem que parar de ser um paraíso fiscal para super rico e para a roleta do bingo de rico da especulação financeira. Então a gente tem que amarrar a conta de capitais, ter mais mecanismos de intervenção no mercado. Eu também daria mais poder para o nosso Banco Central, no sentido dele poder pautar toda a estrutura de juros, não só o juro curto que ele determina de maneira direta, como o juro longo. Tem como fazer isso. Tá? O Banco Central do Japão já faz isso há muito tempo. Né? Ele já consegue pautar toda a estrutura de juros, fazendo com que o Banco Central possa intervir no mercado de juros futuros. Que o nosso Banco Central não pode fazer isso. Então, teria que dar esse tipo de mecanismo para o nosso Banco Central. Então, fecha a conta de capitais, amarra direitinho, dá mais poder de fogo para o Banco Central pautar toda a estrutura de juros. Não adianta só reduzir juros, gente. A redução dos juros, por si só, não vai resolver o nosso problema econômico. Isso é uma coisa imprescindível. Mas mais importante do que isso é a gente acabar com a demonização do gasto público. A gente tem que ter um programa de investimento público, obras de infraestrutura, fomento com bancos de desenvolvimento, operando com empresas que sejam incubadas por esses bancos de desenvolvimento, mas não para criar empresas dependentes. Vamos estabelecer prazos e metas, tá? De ganho de mercado interno, de ganho de mercado externo. Se as empresas não cumprem as metas, a gente tira do programa. O programa também tem que ser bem feito, buscando o desenvolvimento de empresas de tecnologia, né? Que desenvolvam cadeias produtivas mais complexas, mais produtivas. Então, bombar um BNDES, talvez criar outros bancos de desenvolvimento, fechar a conta de capitais, dar mais poder de fogo para o Banco Central, baixar a taxa de juros, investimento público, é isso. Se me perguntasse o que eu faria, seria a coisa nesse sentido. Tá? Haveria uma pressão de especulação com pressão de custo sobre o dólar? Tremendamente, tremendamente. Para fazer isso que eu descrevi aqui, nós íamos ter que enfrentar uma crise de câmbio. Aí o que eu faria? Eu usaria o nosso canhão de dólares, que são as nossas reservas, tá? Para segurar. Vamos fazer queda de braço com o Banco Central, que tem 370 bilhões de dólares? Que venham. Venham fazer queda de braço. Especular contra o Banco Central com 370 bilhões de dólares. Não tem ninguém no mercado que consiga. Segura com isso. Vai dar um choque? Vai, mas eu acredito que a coisa anda daí para frente. Basicamente, eu acho que é o que a gente tinha que fazer para nossa economia. Claro, muito fácil falar, muito difícil fazer, né? Porque tem todos os problemas políticos. Mas eu repito, gente, a fórmula para o desenvolvimento da economia capitalista é sabida há décadas, talvez há mais de um século. Então não é o caso da gente não saber o que fazer para desenvolver a nossa economia. O problema é sempre político. Político. Os países sabem o que é necessário fazer para o seu próprio crescimento. Entretanto, eles não têm espaço político para fazer. A China faz algo parecido com isso que eu disse para vocês. Por quê? Porque lá teve uma coisinha chamada revolução, que destravou os problemas políticos para a aplicação disso. A Coreia do Sul fez isso também. Por quê? Porque era interessante naquele momento para os Estados Unidos ter um desenvolvimento daquele pedacinho ali. E aí então desamarraram os entraves políticos para que o projeto de desenvolvimento da Coreia fosse aplicado. A mesma coisa o Japão. Então, se você se desprende das amarras políticas, o que fazer na economia capitalista é sabido. Vietnã está passando por isso. Por quê? Teve uma coisinha lá chamada revolução. Então vejam, o que fazer para a economia capitalista se desenvolver, a gente sabe. Não tem mistério nenhum. Todos os países basicamente fizeram a mesma coisa, né? Que é isso, é protecionismo, ação do Banco Central, investimento público, basicamente é isso. Todos os países fizeram isso, né? Imperialismo, guerras, escravidão, etc. Que a gente sabe que não dá para separar do capitalismo. Todos os países fizeram isso. Então por que todos os países não fazem? Bom, porque os problemas são políticos. Há uma coisa chamada imperialismo que impede que os países façam isso.
E onde esses problemas políticos são superados, bom, os países crescem. Né? Como a China vem crescendo, como o Vietnã vem crescendo, como a Coreia do Sul cresceu, como o Japão cresceu, sempre que os problemas políticos são superados. Então, o nosso problema não é saber o que fazer para desenvolver a economia capitalista brasileira. O problema é superar os nossos problemas políticos para a implementação daquilo que a gente sabe que tem que fazer. A Dilma, por muito menos do que isso que eu acabei de descrever aqui, que eu acho que seria bom para o nosso crescimento da economia, por muito menos caiu. Gente, durante o mandato da Dilma, antes de começar o boicote contra a economia brasileira, a nossa economia chegou a conviver com uma taxa de desemprego de 4%. 4%, gente, é pleno emprego até para o Canadá, para os Estados Unidos. Você sabia que a economia capitalista, para os economistas liberais, pleno emprego é coisa em torno de 5%. Isso não é pleno emprego, tá, gente? Se você tem 5% da população que quer trabalhar, pode trabalhar e não consegue trabalhar, não é pleno emprego. Mas para a economia capitalista isso é pleno emprego, porque, como o velho Marx já nos ensinou, na economia capitalista é necessário exército industrial de reserva, como elemento disciplinador, como elemento regulador do preço da força de trabalho. Então, para as economias capitalistas, 5% de desemprego é pleno emprego. Na época da Dilma, nós chegamos a ter 4% de desemprego. Só que, pasmem, para a economia brasileira, os economistas liberais dizem que o pleno emprego é em coisa em torno de 9%. Exatamente isso que vocês entenderam. Os economistas liberais cara de pau, sabe, o Samuel Pessoa da vida diz isso, dizem que a nossa economia precisa de 9% de desemprego para não acelerar a inflação. Seria a taxa de desemprego natural do Brasil. Natural. 10% quase de desemprego seria natural. Menos desemprego que isso já aceleraria a inflação. Então reparem, quando o nosso desemprego chegou a 4% lá na época da Dilma, estava muito baixo para um país que, para os liberais, precisa de uma taxa de desemprego de 9%. E aí o resto é história, o que aconteceu com a Dilma. Né? O resto é história. Os problemas são políticos. Não é que a gente não saiba o que fazer para ajeitar a economia capitalista. Os problemas são políticos. Sem uma revolução política, a gente não faz o que tem que fazer para melhorar a economia capitalista.